Começamos uma nova série de aulas tratando agora sobre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Essas duas hipóteses diferentes em suas consequências, elas têm alguns critérios comuns. Entre esses critérios comuns está justamente o artigo 471 da CLT, que reconhece que nas duas hipóteses de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, o contrato de trabalho continua vigente. Ou seja, quando se fala de suspensão ou interrupção, não se trata aqui de extinção do contrato de trabalho. É apenas de se averiguar que alguns fatos faz com que o contrato fique totalmente suspenso em suas obrigações ou relativamente suspensos. Tanto é assim que em algumas legislações trabalhistas, não a brasileira, mas em outras, o que se denomina, por exemplo, de interrupção, em outras legislações, por exemplo, se fala de suspensão relativa. Aqui se adotou justamente essas duas hipóteses, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Em ambas, repito, uma vez encerrada essa causa suspensiva ou interruptiva do contrato de trabalho, se retorna ao trabalho e, se naquela ausência do trabalhador houve, por exemplo, um reajuste salarial, algum tipo de benefício na ausência da prestação de serviços do trabalhador, ele também terá direito, por exemplo, àquele reajuste salarial que foi dado justamente no momento em que ele estava fora da empresa, ok? Assim também, como na suspensão e interrupção, as garantias de cada um dos empregados continuam vigentes. Isso quer dizer o seguinte: se em qualquer hipótese suspensiva ou interruptiva, se faltar ao respeito ao nome, à imagem, à honra deste trabalhador, eu também terei aqui uma hipótese de dano moral, por exemplo. Em alguns fatos concretos, a ausência daquele trabalhador às vezes gera dentro da empresa, de forma comprovável, inclusive e-mails, WhatsApp, que se denigre a imagem daquele que está ausente. Então, o contrato de trabalho, com todas as suas garantias e direitos, ele está plenamente vigente. Apenas ocorreu que aquele trabalhador, por alguma hipótese suspensiva ou interruptiva, não está trabalhando. Apenas isso. Ok? O contrato, portanto, está vigente. E, ademais das hipóteses legais que iremos estudar dentro de alguns minutos, é possível que por instrumentos coletivos se faça outras hipóteses de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Talvez, por exemplo, naquela empresa eu tenha um conjunto de trabalhadores que possam ser qualificados como trabalhadores atletas. Aquela empresa tem uma equipe de futebol de salão, uma equipe de vôlei, de punhobol, como acontece na comarca de Joinville, que seja muito relevante em suas competições regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Então, por regulamento de empresa ou por acordos ou convenções coletivas, se pode criar algumas causas suspensivas ou interruptivas fora do que já está estipulado na lei para atender aquela necessidade empresarial momentânea que atende também aos seus trabalhadores. Por isso que se admite que novas hipóteses de suspensão ou interrupção sejam pautadas, por exemplo, em negociação coletiva, e nada impede que também em negociação individual se faça também hipóteses de suspensão e interrupção, ok? Pois quando eu tiver aqui a suspensão, eu terei características diferentes da interrupção. Então é importante agora que nós saibamos reconhecer o que é a suspensão e quais são as suas consequências, para depois a gente conseguir distinguir das hipóteses interruptivas do contrato de trabalho. Nesse sentido, a suspensão a gente pode colocar como uma paralisação absoluta do contrato de trabalho. O que eu quero dizer com isso? O trabalhador não irá prestar serviços, porém, a contrapartida do pagamento desses serviços que não serão prestados também não ocorrerá. Não tem nem trabalho, mas também não tem salário nas causas suspensivas
de contrato de trabalho. Não há nem mesmo cômputo do tempo de serviço nessas hipóteses. Por quê? Uma das hipóteses que nós iremos estudar em alguns minutos é justamente quando eu tiver um benefício previdenciário, como exemplo um auxílio-doença, que seja superior a 15 dias. Vai que este trabalhador, por exemplo, fique em auxílio-doença por 6 meses. E aí quando ele retorna ao serviço, depois dessa causa suspensiva ser cessada, ou seja, quando acabar esse auxílio-doença, ele retornar ao contrato de trabalho, ele já vai requerer, por exemplo, férias. É por isso que se há uma paralisação, inclusive, do tempo de serviço, o que vai gerar uma paralisação, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, de uma causa suspensiva por a concessão de auxílio previdenciário por auxílio-doença, não há cômputo de tempo de serviço para as férias, por exemplo. Então, nessas hipóteses, há uma paralisação absoluta, não há nem mesmo a necessidade de recolhimentos de benefícios vinculados ao contrato de trabalho. Então, aí que eu tenho, dentro dessa suspensão absoluta, umas hipóteses legais que possam aqui ser pleiteadas em concursos públicos, o exame da ordem, e é por isso que nós tenhamos que saber essas hipóteses. Ou seja, a lei, a CLT, nos põe a força maior, como eu acabo de exemplificar, doenças do empregado por mais de 15 dias que geram afastamento previdenciário, também é uma hipótese de suspensão. Nós temos a suspensão disciplinar até 30 dias do artigo 474 da CLT. Eu tenho em hipóteses do artigo 47A de suspensão para uma qualificação profissional de 2 a 5 meses. E nós temos algo que pode ser provisório, como se deu na medida provisória 936, justamente em função de uma calamidade pública, de uma pandemia. O governo autorizou então as empresas de ter mais uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Pode ser 30 mais 30, por exemplo, mas nesta hipótese, onde justamente não tinha demanda porque a economia estava paralisada, então não havia necessidade de serviço, o próprio governo federal, através da MP 936, possibilitou às empresas querendo suspender o contrato de trabalho, ou seja, não haveria trabalho, mas também não haveria salário para esses empregados, mas o contrato de trabalho estaria vigente. Ninguém iria para a rua, ia ter uma extinção do contrato de trabalho, porque se adotou uma outra medida que foi a suspensão do contrato de trabalho. Nestas hipóteses, em que o empregador não paga, mas quem vai pagar, por exemplo, é o governo, como pode acontecer nessa MP 936, que deu a possibilidade desses empregados com contrato suspenso, deu benefício emergencial por parte do governo, também é possível que se tenha em órbita previdenciária a mesma coisa. Então, quando eu tenho esse trabalhador que é acometido de uma doença que o aparta do serviço por mais de 15 dias, ele indo para o INSS, pegando esse benefício, eu tenho uma causa suspensiva, ou seja, o salário não vai ser pago pelo empregador, senão pela autarquia previdenciária e, portanto, não é obrigação trabalhista, pode ser uma obrigação previdenciária. Aquele empregado terá algum tipo de remuneração, mas não por parte do empregador, senão na concessão, por exemplo, de um auxílio-doença. Então é isso que nós temos que separar, obrigação trabalhista de obrigação previdenciária. Na casa do MP 936, o empregador, para não extinguir o contrato de trabalho, optou em suspender por até 60 dias o contrato de trabalho desse empregado. O empregador não vai nesses 60 dias pagar salário. Porém, este empregado poderá ter, como na MP 936 coloca, a possibilidade de um benefício emergencial, como nós tivemos aqui no caso da pandemia, ok? Então, trata-se de um instrumento muito bom para as empresas. Quando eu tenho o artigo 476A, que não é de hoje que ele existe na CLT, já faz algum tempo, eu tenho justamente uma hipótese aonde antes da empresa mandar alguém embora, ela pode, por exemplo, buscar novos negócios, novas tecnologias e suspender o contrato do seu empregado para que ele se qualifique
em um período de 2 a 5 meses para uma nova fase da empresa, por exemplo. Então, eu tenho a possibilidade justamente de ter aqui uma hipótese de não serviço e não salário, que é a característica básica da suspensão contratual trabalhista. Só que aqui eu teria algumas hipóteses de bolsas custeadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, nessas hipóteses do artigo 476A, algo muito parecido com o que nós temos hoje com a MP 936, que em vez de ter o FAT, tem o benefício emergencial do governo. Então, o que nós temos no MP 936, agora na calamidade pública da pandemia, eu já tinha uma gênese parecida na CLT há muito tempo atrás, que é o artigo 476A, ok? Aonde, diferentemente da MP 936, eu tinha que ter uma previsão em instrumento coletivo, seja acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? E aí eu poderia ter esta hipótese de suspensão do contratual pelo menos uma vez a cada 16 meses, aonde a empresa poderia ter um respiro no pagamento dos salários, e logo depois eu teria essa possibilidade de retorno ao contrato de trabalho. Diferentemente do artigo 476A, quando ele retornar ao trabalho, não tem aqui qualquer hipótese de estabilidade, de garantia provisória de emprego, como eu tenho na MP 936. O 476A, então, dá aqui que você não vai pagar para ele nem salários, talvez, se a empresa quiser dar algum tipo de ajuda de custo, é possível, mas isso aí seria uma liberalidade da empresa, mas não tem uma estabilidade como tem no MP 936, ok? O parágrafo 5º do artigo 476A tem algo parecido, mas que não é igual ao da MP 936 da pandemia, tá? Dizendo justamente que na volta desse empregado, ele só poderá aqui ser dispensado sem o pagamento de multa específica nessa hipótese de suspensão durante um período de 3 meses. Então aqui existe uma multa, mas não tem uma garantia de emprego, certo? Então, nestas hipóteses, eu tenho a suspensão do contrato de trabalho como um instrumento para o empregador decidir antes da extinção do contrato de trabalho por causas suspensivas. Por quê? A extinção do contrato de trabalho, como veremos em outra aula, ela traz consigo, ela implica multas rescisórias, custos para a empresa. E talvez, na análise casuística do empregador, antes de partir para a extinção do contrato de trabalho, ele parta para a hipótese da suspensão do contrato de trabalho. Feito? Que, repito, tem como característica básica a não prestação de serviços e a não obrigação por parte do empregador de pagamento de salários, que é justamente uma grande diferença para as causas interruptivas do contrato de trabalho. Nestas causas, o empregado também não presta serviços, porém, não prestando serviço, ele vai ter a remuneração. Caso emblemático de interrupção são as férias, onde justamente você não vai trabalhar, mas 2 dias antes da sua fruição, gozo das férias, você recebe seu salário. Eu não trabalho e já ganhei até antecipadamente o meu salário, com um adicional de férias. Isso é interrupção. Não há prestação de serviços, porém há pagamento durante o prazo interruptivo, ok? É bem diferente da suspensão. E aqui eu tenho não só o pagamento de salário, mas também o cômputo por tempo de serviço, diferente também da suspensão. Feito? Então, a interrupção, ela causa uma obrigação trabalhista. E que obrigações trabalhistas? Em que hipótese isso vai acontecer? Quando o empregador terá que pagar salário, remuneração, benefícios, ainda que o seu empregado não trabalhe. Eu tenho algumas causas legais nesse sentido. O artigo 473 da CLT, ele merece essa lida dos seus incisos para você saber, por exemplo, quais são as hipóteses onde você não trabalha e mesmo assim não poderá ter aquele dia não trabalhado descontado do seu salário, ok? Então, por exemplo, se você vai como testemunha na Justiça do Trabalho,
Aquele dia, aquela hora que você foi lá prestar um auxílio à justiça, não poderá ser descontado do seu salário. Isso é uma causa interruptiva. Ok? Se você entrou contra uma reclamatória trabalhista e logo está empregado em uma outra empresa, e no teu emprego atual você vai ter que faltar ao serviço para prestar depoimento pessoal, para ir numa audiência trabalhista, também não poderá ser descontado esse dia de falta ou estas horas de falta ao teu serviço. Isso é interrupção, ok? Então, quando, por exemplo, você vai doar sangue, eu vou lá no artigo 473 da CLT, eu vou ver se eu tenho alguma hipótese de desconto salarial. Quando eu tenho uma necessidade familiar premente, por exemplo, será que eu posso aqui ter um desconto, uma licença paternidade de 5 dias? Vai ser descontado do meu salário? Não. Isso é justamente a interrupção do contrato de trabalho. Quando você não vai trabalhar e mesmo assim o teu empregador não poderá descontá-lo. Então, se por um acaso a empresa teve que fechar durante a pandemia e o teu empregador não suspendeu o teu contrato em vias de MP 936, como eu já expliquei, eu vou ter uma causa de interrupção. Ou seja, você estava à disposição do teu empregador. Porém, ele fechou a loja, não suspendeu o teu contrato e você não foi trabalhar. Ele pode descontar esses dias? Não, porque aí eu tenho justamente uma causa interruptiva do contrato de trabalho. Feito? Então, se, por exemplo, você teve um final de semana de muita festa, de muito consumo de bebida alcoólica, e na segunda-feira está de ressaca, não vai trabalhar, o teu empregador pode te dar uma falta? Sim, o teu empregador poderá descontar aquele dia de ressaca que você não foi trabalhar? Também sim. Então isso não é causa interruptiva, ok? Então, porque não tem previsão legal por ressaca, impossível, você não vai ler isso no 473, legal? Da CLT. Então, será uma falta justificada se o teu empregador passar a mão na tua cabeça? Eu entendo, você teve aí uma intoxicação, não veio trabalhar ontem, não vou te dar um desconto salarial, vou abonar a tua falta, ainda que eu não tenha obrigação legal de fazê-lo. Quando eu tiver esta falta abonada pelo empregador, se transformou em causa interruptiva. Então, meus caros, é necessário que a gente entenda essa mecânica do que é suspensão e do que é interrupção, porque alguns fatos, eles podem mudar a sua natureza suspensiva, interruptiva e até extintiva, conforme as suas consequências. Então, se eu tenho uma greve, o direito constitucional de greve exercido pelos trabalhadores, uma greve legal, ela gera também que os dias parados em greve poderão ser descontados pelo empregador, ok? Então, aí eu não tenho uma hipótese de interrupção, senão de suspensão do contrato de trabalho por greve. Porém, na negociação de greve, aonde você, na negociação, diz, olha, os dias parados de greve a gente pode abonar, você pode não descontar esses dias do nosso salário, ok, vou permitir, opa, ele abonou aquelas faltas, se transformou agora em interrupção do contrato de trabalho, porque você não trabalhou nos dias de greve, porém, na negociação se decidiu abonar esses dias, então agora transformou para interrupção. Porém, se esta greve é considerada abusiva pelo judiciário, que manda você se reintegrar ao serviço em 48 horas e você não o faz, eu posso ter inclusive uma causa agora de extinção do contrato de trabalho. Por quê? Cessada as hipóteses de suspensão ou interrupção, o empregador te chama ao contrato de trabalho, ó, meu amigo, pode voltar a trabalhar segunda-feira, e você não aparece, talvez aqui eu tenha até uma hipótese de abandono de emprego. Acabou a causa suspensiva, acabou a causa interruptiva, o teu empregador te chamou para trabalhar de volta e você não foi trabalhar, é causa de sanção, até mesmo hipótese de justa causa. Então é interessante a gente entender o mecanismo das causas suspensivas e interruptivas,
para que eu não tenha aqui uma causa extintiva do contrato de trabalho. Perfeito? Conforme as suas consequências. Então, meus caros, por hoje é só. Nós voltaremos agora na próxima aula a tratar sobre os casos de prescrição e decadência no contrato de trabalho. Muito obrigado, até a próxima.